E aí, SPR Costronoff por aqui, William Bellini na área, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o IP12, o IP do milhão que aconteceu ontem. Eu separei alguns puts assim, conforme eu ia fazendo as minhas anotações aqui, e deram aproximadamente não, deram exatamente 17 páginas. E eu, na medida que o negócio fazia na minha cabeça, eu colocava puts do lado. E eu separei, dentro desse arquivo aqui, os puts que eu tive com as falas do Thiago e com as falas do Pablo. Então agora eu vou falar sobre os puts que eu tive, os insights que eu tive com relação às falas do Thiago. O Thiago, ele começa nos brindando aí, falando sobre os patrocinadores. Olha que legal, né? Nós temos que ter patrocinadores. E querendo ou não, a gente tem esses patrocinadores, né, na nossa vida. E ele citou um exemplo que mexeu bastante comigo. Mexeu porque tem um livro que está na fila de leitura, e eu estou trazendo esse livro para o começo da fila de leitura agora, que é A Vida Secreta das Árvores. Por quê? Porque ele fala assim: as palmeiras dos desertos possuem quilômetros de raízes para buscar água e também estende suas raízes para outras palmeiras que não conseguem água. Você já parou para pensar nisso? E são quilômetros e quilômetros e quilômetros de raízes se aprofundando sob a terra e se interligando em outras árvores. Elas se comunicam, é algo tremendo. Se você for parar para pensar em você, eu, em termos de reino, você já parou para pensar sobre isso? Como isso é poderoso? Eu fiquei assim, louco. Falei, vou ler esse livro o quanto antes. É muito interessante porque eu me alimento, busco para você também. Até anotei aqui. A Bíblia diz que seremos como palmeiras e as árvores do Líbano. Meu Deus, você já pensou que chave maravilhosa é essa? E quando é que eu começo a te alimentar? Quando eu estou fazendo isso daqui, quando eu estou transbordando, quando eu estou mandando para você aquilo que está excedendo aqui, e eu tenho que transbordar para você estas coisas. Então, essa metáfora, essa coisa das palmeiras, dos desertos, eu achei muito impactante. Tanto é que eu dei um pause assim no vídeo e fiquei pensando sobre isso, literalmente imaginando as raízes se aprofundando, as raízes se interligando com outras árvores, uma árvore mais frondosa, abastecendo, cedendo energia para uma árvore que está em desenvolvimento ainda. Meu Deus do céu, olha, que coisa fantástica. Segunda coisa que me chamou a atenção: em todos os ambientes as pessoas colocam lentes nos nossos olhos. Isso é muito legal, né? Lentes, óculos, né? Passei dos 40, eu preciso de óculos para conseguir, inclusive, ler aqui, senão fica bem complicado. Mas os nossos pais colocam lentes, são crenças, dogmas, doutrinas: filho, tem que ser desse jeito, o dinheiro é sujo, não confia em ninguém. Tudo isso vai criando alguns bloqueios na gente. Alguns bloqueios são necessários, tá ok? Por exemplo, a criança vai enfiar o dedo na tomada. Então, você, de forma sábia, vai ter que criar esse bloqueio, um bloqueio positivo. Ele faz parte do processo, para a criança nunca mais enfiar o dedo na tomada, porque pode ser mortal. Mas a maior parte dos bloqueios não são assim, são muito ruins. Então, os pais, padres, pastores, a escola, a igreja, amigos, todo mundo quer botar uma lente. E o que mais me chamou a atenção foi o Thiago fazer com as mãos esse processo, como se o pai coloca uma lente, depois o professor coloca uma lente, depois vem um amigo coloca uma lente, e eu fiquei imaginando aquela quantidade excessiva de lente. Olha, tá tampando aqui, eu não consegui nem ver a minha câmera do celular aqui, e a gente não consegue enxergar aquilo que está na frente. E cada lente dessa possui drivers, bloqueios, e eu vou ter que pegar e virar essas chaves e rever tudo isso daí. O que elas fazem? Elas me impedem de rodar o programa original. Cada vez mais eu me afasto do programa original, aquilo que está lá em Gênesis 1:26. Somos feitura, somos imagem e semelhança do Deus vivo. Isso é muito perigoso, então a gente tem que tomar cuidado e começar a fazer o processo de questionamento. Como é que a gente faz isso? Gostei disso aqui. Faça testes lógicos quando receber alguma coisa dos seus patrocinadores. Como? Questione, pergunte. Pensa numa habilidade que eu estou ficando assim, já fazia isso, mas agora eu quero deixar isso de forma intencional e muito potente, assim, turbinada, que é o processo de fazer pergunta, para me livrar do monte de enrascada, coisas que eu fiz no passado, imaginando assim: se eu tivesse feito pergunta, não teria feito. Então, faça pergunta, questione. O que acontece aqui? Primeiro efeito colateral: você vai ficar de saco cheio de historinhas de algumas pessoas e não vai conseguir ficar perto delas mais. Hoje estava no almoço e acordei 5 da manhã hoje, fiz o meu cardio, terminei de assistir o método o IP12 do milhão, fiz as anotações, gravei os vídeos que eu tinha que gravar aqui pro canal, fiz tudo. E aí nós tínhamos que almoçar. Aí fomos almoçar na casa da sogra, chegando lá tinha uma pessoa, estava conversando com um cunhado.
E conversa de longe, assim, eu escutei alguma coisinha e só reclamações, e isso, aquilo, isso, aquilo. E aí eu percebi que a minha esposa, tipo, você não vai chegar lá para poder, né, ficar do lado deles? E eu fazendo outras coisas. Eu estava no celular, inclusive, vendo as coisas da Elis Freitas, que vai ter o Mira daqui a alguns dias, e eu vendo aquilo lá, escolhendo alguns reels para poder mandar para minha esposa, né, estratégia para poder ir mandando para ela aqui, aquecendo, para ela já entrando nessa vibe, entrando nesse processo como um todo, para estar junto comigo lá no Mira, tá ok? E aí, eu vou sentar lá. Mas não deu 30 segundos. Começou a falar de medicamento para dormir, blá, 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 blá. Eu olhei pra cara dele. Você tá fazendo exercício? Uma caminhada de manhã, você tá levantando mais cedo caminhando? Falei pra ele, cara, eu duvido se você, às 9 da noite, for pra uma academia, puxar ferro, se você não vai dormir. Aí a conversa acabou. Acabou, eu acabei com tudo, com uma pergunta. Mas eu fiquei assim, num estado de irritação com aquilo. Falei, cara, eu não tô aguentando mais isso. Peguei e fiz pergunta. Aí vem as desculpinhas, vem o gato gago. Não, o médico realmente passou isso, então. Por que você não está fazendo? Então, isso aqui é verídico, a gente fica de saco cheio. Cheguei lá, era um momento de almoço, e a gente tem que tomar cuidado, né? Falei, não, eu vou ser produtivo aqui. E tinha acertado algumas coisas, cheguei lá e comecei a fazer. O que mais que nós temos aqui? As pessoas perderam o poder de análise cognitiva das informações recebidas. Recebem tudo como verdade sem questionar. Tudo que as pessoas recebem de forma passiva, porque nós temos patrocinadores ativos e passivos. É muito legal porque eu fiquei uns 30 minutos ontem falando com meu filho sobre esse tema. Terminou a aula e aí eu estava conversando com meu filho aqui a respeito de um livro que ele tinha lido, tá ok? Ele lê, tem todo o processo de leitura do livro dele aqui, ele recebe um Pix de R$30 por cada livro lido, dependendo do livro, do tema, o Pix é maior. Mas não é ler por ler, ele tem que me dizer quais são os 3 pontos que mais chamaram a atenção, vem aqui e vai me dar uma aula. Ele senta de frente para mim aqui no meu escritório, aqui na minha frente aqui tem uma mesa, estão os monitores aqui do lado, eu coloco uma cadeira do outro lado, e é interessante, o que ele faz? Ele já tranca a porta do escritório, ele fecha a persiana, fala assim, pai, a conversa é com a gente agora. Ele já sacou isso. É conversa de pai para filho. O treinador dele está aqui, olhando os olhos dele, e bora. E é muito legal isso daí. E eu falava justamente sobre isso, que existem patrocinadores ativos e passivos. Esses patrocinadores passivos aqui querem colocar merda nas nossas cabeças o tempo todo. E eu falava para ele o seguinte, todas as séries que você está assistindo, todas, não tem, todas, por trás tem alguma coisa que querem colocar, inserir na sua cabeça. É assim que funciona. Então, se você já sabe disso, já que você sabe disso, se questione, faça perguntas. Não tem problema de você assistir. A pergunta que você tem que fazer é, o que querem colocar na minha cabeça? De maneira mais rápida possível. Se for um negócio que vai afrontar as coisas que nós defendemos em casa, são princípios que vêm do reino, princípios bíblicos, você tem que pegar e exterminar esse negócio. Esse negócio não pode entrar na sua cabeça e descer para o seu coração, mas de maneira alguma. É muito perigoso isso daí. Por quê? Se você parar para pensar, tem uma pesquisa, não lembro, não recordo quem fez, mas que 80% dos jovens cristãos que adentram o ambiente educacional, eles se desviam da fé. Isso é muito sério. Sério demais, demais. Esse negócio fica assim no meu coração. Ó. Alguma coisa tem que ser feita. A gente tem que começar a trabalhar em cima disso daí, porque esses jovens não podem ficar se desviando. É terrível, terrível para os pais. Eu vejo jovens aqui na igreja que entram em determinados ambientes educacionais, eles viram totalmente um professor que fala um pouquinho sobre a filosofia, tal, eles já ficam vislumbrados. Isso é muito perigoso demais. É isso aí, general. Esses foram alguns dos pontos que o Thiago Rocha nos apresentou no IP. Vou gravar um próximo vídeo agora e vou falar das coisas que eu gostei demais também que o Pablo nos apresentou. É um resumo de muitas outras coisas que a gente pôde aprender lá. Beleza? Valeu! Bora tocar o terror na terra, general.